Olá, amados. Vamos conversar aqui sobre um assunto assim importante, interessante e que às vezes define o nosso caminhar nessa existência, ou pelo mundo, ou pelo universo, né? Baseado que nós somos só uma alma, nós temos uma alma, né? Atma, né? Como os espíritos é, bem mais iluminados colocam o Atma, que é a alma, e mudamos de vários corpos, né? Então, por que o relacionamento, eu estou falando aqui relacionamento às vezes em geral também, mas o relacionamento do casal define tanto o nosso bem-estar ou não no nosso caminhar, né? Aqui nesse Hotel Terra. Então, vamos começar assim. O casamento, ele é como o submarino, ele foi feito para afundar, né? Então vamos entender primeiro por que o submarino ele afunda, né? Na questão física eu estou falando. Porque quando o peso do submarino ele fica igual ao deslocamento da água, então a sua flutualidade ele passa a ser nula e neutra. Então ele permite que ele fica submerso, né? Já o barco, porque o barco flutua? Ele flutua porque ele encontra o seu equilíbrio, né? Então vamos entender aqui o casamento, ele é igual ao submarino? Ele foi feito para afundar? Ou ele é como um barco, ele pode flutuar? Ou seja, ele pode encontrar o equilíbrio. Quando ele encontra o equilíbrio e quando ele pode submergir, né? Então, se a física está dizendo que quando o peso do submarino fica igual ao seu deslocamento da água, então a sua flutualidade é nula e neutra. Então, por isso ele submerge. Então, o que acontece no casamento, né? Se eu pego um companheiro que ele tem baixíssima autoestima. Ah, mas como ele pode ter baixíssima autoestima, Maristela? Ele tem até um porte legal, né? Ele é bem sucedido, às vezes ou várias vezes já veio para baixo no chão, mas ele sobe novamente, quer dizer, ele tem inteligência, ele tem vulnerabilidade, né? Que isso é a verdadeira força, né? A verdadeira coragem. Como que ele tem baixa autoestima, né? Às vezes o que move ele a subir tanto na vida, a ter tanto poder, poder financeiro, né, poder profissional, às vezes é uma baixa autoestima também. Né? O que é uma baixa autoestima? Ele esconde dentro dele dores dilacerantes, né? É, é, de, de não se aceitar, não gostar de si mesmo. E às vezes ele traz isso de várias existências, né? Onde às vezes ele está perseguindo a mesma alma, né? Ou seja, a mesma pessoa, e que em várias existências ele está lá fazendo de tudo para essa pessoa, e essa pessoa esnoba, né? Por que essa pessoa faz isso, né? Nem sempre é porque não gosta, né? Nem sempre é porque não gosta dele, nem sempre, né? Às vezes a pessoa até gosta, mas a pessoa por ter também baixa autoestima, então às vezes ela não se vê na altura de acompanhar esse parceiro nas rodas sociais, às vezes ele precisa ir lá fazer uma negociação em outra cidade, em outro estado, em outro país, e ela fica com receio porque não fala as línguas que ele fala, não, ou se não pelo menos o inglês básico, ou porque está num sobrepeso, ou não acha
tão elegante, o que corresponde ao porte dele, né? E então ela vai esconder isso de alguma forma, né? Sendo arrogante, não querendo fazer sexo ou amor, né? Como você queira chamar, tantas vezes que ele queira, né? Porque é uma forma assim de uma vingança inconsciente. Veja, você quer o poder, você tem uma desenvoltura social, eu não tenho, então eu vou tentar sempre ficar dentro do meu habitat. Porque fora do meu habitat eu me sinto insegura, né? Então, o que acontece? Aí é o casamento submarino, né? Ele tem uma tremenda insegurança, né? Às vezes, no buscar outras mulheres, não se relacionar, às vezes, ali rapidinho com qualquer uma pessoa tipo programa para não dar complicação, ou mesmo uma masturbação, ou optar mesmo, né, por flutuar que nem o barco, né? Eu encontrei o meu equilíbrio. Talvez eu não precise tanto do contato físico, né? Porque eu me basto. Agora eu me basto, né? Então tem várias formas de eu não dar tanta importância pro conflito não resolvido do outro. Mas se o conflito não resolvido do outro for igual ao meu, os dois, e de igual maneira tem baixa autoestima, às vezes eu fico com ódio porque eu não consigo te acompanhar. Esse ódio tá para dentro, vai me deixando muito doente. Então eu vou tendo várias doenças, várias dores, né, pelo corpo. E às vezes o ódio do outro tá para fora, então ele vai contrair menos doenças, mas às vezes ele pode contrair uma ali que mexa muito com ele, né? Que a doença pode rodear ali, né? O saco escrotal, dá um tumor ali, né? Dá um tumor ali perto, próximo, ou mesmo uma hernia igual, porque ela está ali próxima, né, daquilo, está perto da minha rejeição que eu sinto quando eu quero e ela não quer, ou vice-versa, a mulher fazer e sentir raiva porque faz aquilo que não quer, ou simula um orgasmo, pode também chamar ali uma ferida que pode se tornar incurável como um tumor. Então, quando os dois têm baixíssima autoestima e estão escondendo, né? Então, esse casamento, ele está submergindo. Mas como, Maristela, eu conheço pessoas assim que aparentam assim viver super bem, né? As fotinhas bonitas ali nas redes sociais, todo mundo acha que são o casal 20, mas ninguém sabe a dor que vai pela alma daquelas pessoas, né? Como você tem a certeza, né, que é um submarino, é o casamento submarino? Porque quando um dos dois estão sempre com muitas dores, né? Ao ponto de começar a restringir os movimentos, né? E o outro pode ter uma só dor física, mas várias dores emocionais e espirituais, né? Então, de vez em quando, ele tem um acesso para fora, né? De ódio. Ou ele tem ódio, às vezes, da companheira. Então, como eu não posso, hoje, agredir a minha companheira, nem fisicamente, e nem emocionalmente, nem moralmente, porque isso dá processo, né? Ou dá separação, dá processo. Então, eu posso usar outros objetos ao redor para estar atacando o meu companheiro, a minha companheira,
que não faz aquilo que eu quero, que eu julgo, se eu tiver, eu vou ser feliz, mas ele também está enganado com isso. Mas ele julga que é isso que o faz infeliz. Então eu posso ficar xingando a família dessa pessoa, né? Então vamos supor, eu quero fazer amor 3 vezes por semana ou todo dia e o meu companheiro não acompanha, eu posso começar a ofender toda a gama de pessoas ao redor, a família, tudo que rodeia ele, colocar a culpa neles da minha infelicidade, né? Quando na verdade eu quero agredir mesmo é aquela pessoa, né? E aquela pessoa já tem baixa autoestima, ainda se sente agredida de ouvir tudo aquilo, mais ainda que o submarino afunda, né? Então, quando o casamento ele é um barco, né? Um barco simples, um barco de porte médio, ou ele é um iate, ele é um navio de luxo, quando há equilíbrio, né? Você até pode ter baixa autoestima, mas se eu não tiver, vai ter um equilíbrio, né? Eu posso optar por ajudar, mas se você não quiser ajuda, eu posso optar por procurar outros objetos que me satisfaçam a minha caminhada ou optar por uma separação, divórcio, uma possível outro relacionamento ou até optar por viver apenas comigo mesma, se eu flutuo, se eu tenho equilíbrio, se eu sou um barco, se eu sou um barco de luxo, né? Então não adianta a pessoa assim chegar e falar assim para você, não, é mentira que você está falando, não. Se você tem várias dores, se você está sempre se lamentando, que está doendo aqui, está doendo ali, sara aqui, começa ali, não sei o que, não sei o que, você é um submarino, né? E se o outro está sempre emburrado, está amargurado e ele está jogando o ódio, no caso, em objetos ao seu redor, né? Ele também é um submarino, ou seja, duas pessoas de baixíssima autoestima. Então, é o casamento submarino que foi feito para afundar. Mas estão juntos, mas estão ambos afundando um ao outro, né? Ambos afundando um ao outro, né? Se o casamento não acaba antes, a doença acaba com isso, né? E pode levar à morte, né? Às vezes uma pessoa sobe num avião com uma carga negativa tão grande que ele pode fazer aquele avião cair, né? Ou sofrer um acidente. Então, é o casamento assim que é uma inconsciência total no relacionamento. Por isso que existem as terapias, né? Então a gente não pode, eu costumo aqui dar um choque numa terapia assim breve de 10 sessões, quando a pessoa tem uma queixa, 2, mas quando a pessoa tem várias queixas, né, não tem como você acudir em 10 sessões, às vezes vão precisar de 20, 30 e às vezes muito mais, né? Por quê? Porque é um submarino que não está conseguindo voltar à superfície, né? Está acostumado a ficar imergido, né? Na sua baixíssima autoestima, né? Então, nós precisamos assim aprender a fazer o alinhamento com a vida, né? E porque o verdadeiro amor não tem oposto, né? Você não ama assim a sua companheira em um momento e a ataca no momento seguinte, né? Mas não ataco ela, Maristela, eu estou atacando os objetos à volta, estou atacando os parentes, né? Dela. Não. Apenas uma necessidade que o seu companheiro assim preenche temporariamente o seu vazio, né? Então, quando esse companheiro não está preenchendo o seu vazio, como você não pode agredi-la, né? Porque os filhos estão vendo, o cachorro está vendo, o vizinho está escutando. Então, olha, eu não estou xingando ela, estou xingando os parentes delas. Eu não suporto os parentes dela, né? Ou os parentes dele, né? Então,
Mas quando o companheiro assim passa a se comportar de certo modo, que deixa de preencher as suas necessidades, né? As necessidades do seu ego, né? O seu orgulho, né? Então as sensações, elas vêm à tona. Elas vêm à tona, né? E quais são essas sensações, Maristela, que vêm à tona? Medo, ódio, sofrimento, que estavam ali encobertas, né, submergidas, né, por esse relacionamento amoroso, né? Então, voltam a aparecer, né, esse seu sofrimento, como qualquer outro vício, né? Então, nós ficamos temporariamente bem enquanto a droga está disponível. Então, quando eu quero fazer amor e a minha companheira faz, resolve ficar quietinha lá, esquecer que eu ofendo os parentes, né? E que eu tenho muito ódio, que eu sou negativo. Então, nessa hora, ela vai fazer amor comigo. Então, a droga está funcionando, né? Porque a droga está disponível ali para mim. Mas e quando a droga não está ali, né? Então passamos a ver o outro como a causa de todas essas horríveis sensações: ódio, negativismo, medo, né? Eu me sinto até um traiçoeiro, né? Então passamos a projetar no outro essas sensações, né? E por isso o agredimos com toda a violência. Ah, mas eu não bato, eu não ofendo a minha companheira ou vice-versa, né? Mas você está ofendendo tudo que está à volta dela, né? Mas faz 2 semanas que eu não estou ofendendo, mas eu levanto e durmo emburrado. Eu abro a porta da minha casa já emburrado, né? Você está agredindo com toda a violência, né? Que nada mais é parte do sofrimento, né? Então o outro ele desperta assim no seu pior então você acaba despertando no outro o seu pior, né? E a pessoa começa a contra-atacar, né? O que a pessoa faz? O que ele quer? O que ele quer? Ah, ele quer fazer amor todo dia, ou ele quer fazer amor 3 vezes por semana, ela começa a contra-atacar. Então eu não vou fazer amor o ano inteiro, né? Com isso, espera assim, nessa tendência da companheira de manipulação, ela espera assim ser suficiente para mudar o comportamento do outro. Olha, ela não fala, porque ela é um submarino, ela não fala, mas com esse comportamento de deixar o marido lá, vamos dizer assim, sem comer, né? Quando você fica lá um dia inteiro sem comer, né? No jejum, deixar o marido no jejum o ano inteiro, ela espera com essa manipulação que ele mude de comportamento, quando isso não vai acontecer, né? Porque ele vai entrar mais ainda no sofrimento, né? Ele vai mais ainda ter ódio, mais ainda no negativismo, vai ofender ainda mais os parentes, né? Todos os objetos que estão à volta, né? Então, é um submarino, né? E o outro é um submarino. Então, eles anulam ali, eles ficam igual à força da água. Então, eles submergem, né? Então ele fica assim, ela espera assim nesse jejum que ela dá nele, que mudar o comportamento dele para novamente encobrir também o sofrimento dela, né? O sofrimento dela porque ela está ofendendo os parentes? Não, porque ela também tem baixa autoestima, e quando ele usa qualquer objeto em volta, aumenta a autoestima, independente se for a ofensa com os parentes ou não, né? Então, todo vício surge quando nos recusamos a encararmos assim o nosso sofrimento, né?
porque no seu sofrimento está está assim o que você mais teme, né? E que é o desprezo. Então entenda, quando vivemos assim no desapego, né? Quando você consegue desapegar daquele jejum que a companheira está dando, né? Então, sem resistir, sem julgar, né? Aí, então você consegue acesso à dimensão que é o espaço interior, né? Você tem acesso à sua dimensão, ao espaço interior, que é a sua Atma, que nem fala os indianos, mas assim, a sua alma, né? Mas se você continua assim se iludindo, tipo, quando eu conseguir isto, ou me livrar daquilo, então quando eu conseguir fazer a minha mulher fazer amor de uma forma mais constante, ou eu me livrar daqueles parentes dela que eu não gosto, né, eu vou estar bem. Você está se iludindo, porque tudo que está ocorrendo fora, né, aí eu tenho um projeto lá para ser aprovado, eu tenho um contrato a ser aprovado, não acontece, né? Não acontece porque dentro de você está submergido. Então, a vida, a existência, a luz, Deus, quem você quer chamar, né? Os rishis, né? Os seres mais inteligentes do universo, eles usam os objetos ao nosso redor para serem nossos treinadores, né? Como qualquer titica me afunda, qualquer titica faz eu submergir, né? Então, é ilusão. Quando eu conseguir isso, quando eu me livrar daquilo, né, vou estar bem. Tudo ilusão, né? E você está amadurecendo quando conseguir se sentir bem sem opositores, né? Quando você não depender mais de nada, né? Se ela quer fazer amor comigo, se não quer, se quer me deixar de jejum o ano inteiro, eu tenho várias formas de ser feliz, né? Eu posso passar a ser um barco de luxo, em pleno equilíbrio, não precisar de ninguém, como eu posso resolver me masturbar, eu posso resolver ter um caso com a minha secretária, eu posso resolver ter um caso lá com meu motorista, eu tenho várias opções na vida, né, para não ficar naquele sofrimento, mas o ideal é que eu entenda dentro de uma terapia que eu não tenho equilíbrio. Quando eu não tenho equilíbrio, Maristela, quando eu tenho equilíbrio, eu flutuo. Lembra do barco? Eu flutuo. E o que faz eu não flutuar, né? Eu não ter equilíbrio quando eu não tenho autoestima. Eu sou fraco, eu sou negativo, né? Nada de mim, na verdade, tem valor, né? Por isso que eu corro para ter muito para fora, porque dentro de mim eu não me dou valor, né? Então, eu sou um submarino. E então, a verdadeira salvação é libertar-se, né? Libertar-se de tudo, os vícios e os prazeres que eu acho que estão fora de mim, que é através deles que eu vou ser feliz, ou equilibrada, né? Do pensamento compulsivo da negatividade, né? Um pensamento compulsivo de ser negativo, né? Então, Jesus mesmo disse, né? Antes de entrar no templo, perdoe, né? Não adianta aquela mãezinha que entra todo dia no templo com ódio do companheiro, dos filhos, do cachorro, do gato, daquela amiga, daquela inimiga, daquele profissional. Tá fazendo o que dentro do templo, né? Acha que tá escondendo de quem? Né? Se Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, então é como um reality show, ele está vendo tudo, né? É mais fácil o outro que não vai e não odeia ninguém, né? Ele está sempre perdoando, ou seja, ele está sempre vivendo apenas o aqui e agora. Por isso se mantém saudável. Ah, mas você não odiou fulano? Sim, mas eu odiei, já passou.
10 minutos depois eu volto para a minha realidade, que é o agora, né? Então, seja o que estiver passando, né? Por mais difícil que seja, não precisa haver sofrimento, né? Pode até ser doloroso, mas com a aceitação, a situação vai passar, né? Então, por que que passa? Se você não se importa com aquilo, você não tem comprometimento com um monte de coisas no seu trabalho, vai trabalhar mais, né? Deixa aquela pessoa que quando você volta para casa com um bom vinho, é, com, com, com flores maravilhosas, com uma boa joia, a pessoa não reconhece, deixa de lado. Se empenha mais no trabalho, né? Vai se empenhar onde você é mais útil, que aquilo acaba passando, né? A própria existência te coloca numa nova situação que você vai primeiro fala, nossa, eu tenho até implicância com aquela pessoa que eu tanto queria ela. Depois, com o tempo, você vai ter implicância até com você de lembrar que você chorou por aquela pessoa, né? Porque a existência vai resolvendo. Ou aquela pessoa resolve com o seu distanciamento ser uma pessoa melhor, né? Vai para terapia e vai trabalhar os medos absurdos que ela tem também, né? Dentro dela. Então, quando o ego assim, quando o ego, o orgulho chora pelo que perdeu, né? Chora pelo que perdeu, o espírito se alegra com o que encontrou, né? Quantas vezes a gente perde aquele companheiro que a gente achava que ia morrer sem ficar sem ele, quantas vezes as pessoas se matam ou ficam muito doentes por um relacionamento que não deu certo, que afundou, que é um submarino, né? E o espírito acaba se alegrando pelo que você encontrou, que a primeira coisa que você encontra é paz, né? E o que parece ruim e muito negativo na superfície, né, como um obstáculo ao seu bem-estar assim convencional, tem uma função assim essencial, né? Trazer você ao equilíbrio, né? Portanto, é nesses momentos que estão as grandes oportunidades, né? Use-a, né? Não desperdice essas oportunidades, não se perca na mente, não se perca no medo, né? Ainda que seja só por um instante, fique em silêncio. Vá na sua empresa, no seu trabalho, sempre tem ali um cantinho que você pode ir e ficar em silêncio, né? E que a solução aparece, né? E ao invés disso você fica, ai que dia horrível, né? Ela não teve consideração, não retornou a minha ligação, minha companheira me rejeitou novamente, eu fui lá e ela não foi. Fica satisfazendo o seu ego, né? Jogando pro outro, o outro que me faz infeliz, que o outro é minha droga. E quando essa droga falta, eu fico negativa, eu fico com ódio, né? Então eu fico fazendo projeção, culpando o outro porque eu sou um submarino, né? Então, que tal entender que isso é passado e que no agora você não precisa disso tudo, né? E se dá conta que a vida é sagrada. A vida é sagrada. Existe algo sagrado em tudo que você percebe, né? Percebe o que? Estou percebendo que quando eu falo certas coisas para minha companheira, ela me deixa de jejum, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? E o que eu não percebo? Que quando eu agrido de alguma forma os objetos que estão em volta desse vício que eu quero, eu estou afundando ainda mais o submarino, né? Então, em tudo que você percebe, quando você percebe que ao invés de você estar melhorando, você está piorando a sua situação,
né? Dentro desse relacionamento, né? Aí você conhece o caráter sagrado da vida. Se eu não consigo as coisas por bem, por mal, é que não vai ser, né? Então, ame e faça o que quiser, já dizia Santo Agostinho, né? Santo Agostinho já dizia, ame e faça o que quiser. O que é amar? Não é amar o outro. É quando eu amo a minha Atma, a minha alma, quando eu amo o que está dentro de mim, né? Quando eu me sinto assim, tranquila, porque eu sei que eu sou forte, então eu amo. Então eu vou, eu faço o que eu quiser. É permitido, porque eu amo, né? Mas se eu não me amo, eu sou um submarino, né? Então, quando entramos assim em contato com a dimensão que trazemos assim dentro de nós, e isso não é uma conquista milagrosa, é um nosso estado natural, né? Aí todas as nossas ações e nossos relacionamentos que estabelecemos reflete o estado da unificação, né? Então aí eu começo a flutuar, eu começo a ter equilíbrio, né? Eu passo a ser um iate de luxo, um navio de luxo, né? Que amo assim cada célula do meu corpo, que eu amo cada compartimento desse meu iate, desse navio, né? De luxo, né? Que sou eu, né? Isso é amor. Isso é amor, né? Não se entregar assim endurece a forma psicológica, né? A sensação de separação, né? Eu sou a Maristela, você é o João, né? Eu sou o barco que flutua e você é o submarino, né? Então surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros. Você passa a destruir os outros. Quer destruir aquela minha tia, que eu tenho ciúmes dela, porque ela é muito segura, ela se arruma, ela se gosta, ela tá sempre diferente. Eu quero destruir o meu companheiro, eu quero destruir minha companheira porque ela me deixa sempre de jejum, eu quero destruir meu companheiro porque ele faz negócios em muitos países e me sinto insegura com isso, né? E então surge uma compulsão inconsciente para ficar destruindo todo mundo, né? E através do julgamento, né? Fico julgando. É você, não é você. É você, não é você, né? Uma necessidade de competir e de dominar, né? Você é bom no que você faz, se você negocia até em outros países, mas eu sei que quando eu te deixo de jejum, eu te deixo emburrado, né? Então eu fico competindo poderes, né? Eu domino você pelo jejum. E até mesmo a natureza vira sua inimiga nessa hora, né? Porque você vai ficando com muitas dores, né? E as doenças vão aparecendo. E o medo passa assim a governar a sua percepção, né? Então você entra numa paranoia. O que é paranoia, Maristela? Uma doença mental, né? Você sai fora da realidade e não percebe. Acha que ninguém está percebendo que é ridículo o que está acontecendo ali, né? As pessoas que são mais aéreas, paranoicas também, não percebem, mas quem tem um equilíbrio, é um barco de luxo, sabe que é mais um casamento que é como o submarino, foi feito para afundar, né? Então, isso é a falta da vida única, né? Isso nos afasta da vida única, né? Sem assim, sem forma que nós somos, né? Qual é a vida única sem forma que
que nós somos? A nossa alma, o Atma, que nem falam os indianos, a nossa alma, né? E quando nós entregamos ao que é, se torna totalmente presente. Ah, quer fazer jejum? Faça. Entra no seu silêncio. Deixa a pessoa no jejum, né? E se você não ficar emburrando, se você não ficar agredindo os objetos em volta, né? Você se torna totalmente presente. O passado deixa de ter qualquer poder, né? E o agora se torna a chave, né? Então, eu termino aqui te dizendo, né, que tipo de relacionamento é o seu, né? O seu relacionamento é um iate de luxo? É um navio 5, 6, 10 estrelas, né? Vários compartimentos de luxo, né? Ou pelo menos você é ele, ou você é um submarino, foi feito para afundar. Porque afunda, Maristela? Porque é física, né? A sua força está igual à dela, ou seja, você é negativo e ela é negativa, né? Você tem baixíssima autoestima, ela tem baixíssima autoestima. Então, se iguala a força da água e você submerge. Então, fica aqui a minha pergunta. Você quer passar a flutuar até equilíbrio ou vai continuar sendo um submarino? Gratidão. Amor sempre.